Agora, convidamos para este público o nosso amigo Marcelo Mariano, que é trabalhador da Federação Espírita da Bahia, a FEB, e do Centro Espírita Caminho da Redenção, e voluntário do MVP, que é o movimento Você e a Paz, que nos falará sobre aceitando os desígnios de Deus, tema de encerramento do nosso evento. Com vocês, nosso amigo Marcelo. Da sua vez. Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que vão nos acompanhar pelas páginas virtuais do YouTube, nossos votos de muita paz. Era o fim de julho, a última semana daquele mês em 2008, 16 anos atrás, quando, tomando-lhe um táxi à porta de nosso apartamento, nos dirigimos para o ambiente de trabalho profissional, que naquela ocasião era o prédio numa das grandes avenidas de Salvador, onde funcionava a primeira vara da infância e da juventude, ainda conhecida em muitos lugares pelo epíteto de juizado de menores. Ali, chegando por volta das 8h30 e nos preparando para os labores e as audiências do dia, um telefonema interrompeu-nos o pensamento quando a secretária particular do magistrado que atuava na ocasião nos convidou a subir ao quarto andar a fim de atender uma demanda. Frente a frente com aquela servidora, ela nos estendeu um pedaço de papel, pediu que nós lêssemos e pude conferir que o juiz que estava atuando naquela vara, juiz substituto, titular por 6 meses, ante a vacância do titular, convocado ao tribunal para substituir um desembargador em férias, aquele magistrado com quem tenho amizade até a data de hoje, havia me nomeado, sem me ouvir, como guardião judicial de uma criança. Observei o nome da criança, vi meu nome como guardião e fiquei sem entender. No primeiro momento, porque aquela atitude a revelia. Depois de ler, fitei a servidora e perguntei: mas o que é isto? É que hoje pela manhã o magistrado chegou cedo, entrou no gabinete, pegou esse papel sobre a mesa e saiu me chamando. E dizendo meu nome, ele proferiu a seguinte colocação: Luci, eu preciso designar alguém que se torne guardião judicial dessa criança que está em um hospital de Salvador. Você encontrou alguém? Não, doutor, não encontrei ninguém. Então indique aí o primeiro nome que eu coloco aqui: Marcelo Mariano. E meu nome caiu de paraquedas naquele documento, naquela manhã. O magistrado assinou, internou-se no seu gabinete, fechou a porta e preparou-se para as atividades judicantes do dia. Eu então, vendo aquele documento, cuja designação de meu nome não houvera consulta prévia, perguntei: e agora? Ela disse: eu errei? Não sei, Luci.
Existem na vida desafios que devem ser enfrentados. Eu não sei em que desafio você me jogou. Vou tentar equacionar isso. Mas o que eu faço a partir de agora? Desça até a garagem, peça um carro com motorista e vá à maternidade de Cila Balbino, uma das mais movimentadas de Salvador, para você conhecer a sua guardanda. Peguei o paletó, desci à garagem daquele edifício público do judiciário, tomei de um veículo e o motorista nos levou até a maternidade de Cila Balbino. Ali desci, pedi ao motorista que aguardasse, me dirigi até a portaria, apresentei as minhas credenciais e subi até o quarto andar. Nele, conversando com uma enfermeira, disse: acho que o senhor está sendo aguardado naquela sala da médica pediatra. Entrei numa sala, um gabinete, e uma médica perguntou qual era o assunto. Apresentei novamente as credenciais. E aquela médica colocou as mãos para cima, como numa atitude de louvor. Graças a Deus, a vara da infância indicou alguém para esta menina. Venha conhecer a sua afilhada. Segui a médica e numa unidade montada à guisa de um home care, uma UTI semi-intensiva, encontrei uma criança de 4 meses e meio de nascida, deitada em um bercinho. Estava monitorada por alguns catéteres colocados no peito e uma sonda. Adentrava-se as narinas, ao que a médica me informou que depositava alimento diretamente no estômago, porque a musculatura do rosto da menina não tinha forças para deglutir nem sugar a chupeta. E por isso a providência de fazer com que o alimento, já em forma líquida, nutritivo, lhe caísse diretamente no estômago. Eu pedi então à médica, doutora Vera, que me dissesse qual era o histórico dela. Bom, a mãe vive na região da Baixa dos Sapateiros, imortalizada em uma canção, e faz prantoar. Vende o corpo por 5, por 10, por 15 reais. O primeiro que apontar dinheiro, ela deita-se. Não tem parceiro fixo e leva uma vida libertina e devassa. Certamente de um desses clientes que a contratou para o prazer fugidio, este se lhe implantou a criança no ventre. Ela então levou a gestação a bom termo, entre talagadas de cachaça, é viciada em crack e é portadora do HIV, a mãe. Até que já no final da gestação veio a esta maternidade, pariu. O parto foi normal e assim que na primeira noite descuidamos da vigilância, ela ainda com o períneo costurado, suturado, ausentou-se do quarto, saiu caminhando e desapareceu. Na manhã seguinte, damos conta de que a mãe tinha fugido. Vasculhamos do prédio, a redondeza, nada. Como sabíamos que o ponto dela de loucura e de orgia era o Aquidaban, uma pequena logradouro que dá início à imensa rua JJ Seabra, mais conhecido como Baixa dos Sapateiros, até terminar na Barroquinha, nós mandamos um fiscal lá, um enfermeiro com uma viatura, uma ambulância. Ele procurou, lançou o nome dela, deu as características, até aqui um homem bêbado apontou: eu a vi agora há pouco, estava ali. E quando se dirigiu, a encontrou no meio de outras mulheres tão infelizes quanto ela.
Ela então se dirigiu ao servidor: o que é que você quer de mim? A doutora me mandou aqui para levar você à maternidade, para você pegar a declaração de nascidos vivos e ir a um saque registrar a filha que teve. Mas eu não quero aquela menina, eu não sei nem que ela é filha. Mas se você pelo menos não registrar, eu chamo a polícia. É só isso que a doutora quer? Só que você dê a ela a cidadania que a menina merece. Muito bem. Entrou no carro e veio aqui. Pegou da declaração, aguardou das 10 horas, quando o primeiro saque de Salvador abriu na rodoviária. Foi. Registrou com o nome de Yasmin Rebouças. Voltou à maternidade e jogou o documento, certidão de nascimento, em cima da mesa. É só isso, doutora, que a senhora quer? Só. Deixe-me em paz. E me dê carona de volta abaixo dos sapateiros, onde tem um cliente me esperando. Mandei levá-la e está aqui a menina. De imediato comuniquei à vara da infância que temos uma criança em vulnerabilidade, risco social, sem pai, com a mãe registrada, 2 avós maternos, e portanto agora o judiciário deve tomar as providências cabíveis no estatuto da criança e do adolescente. E noto que o magistrado indicou o senhor trabalha lá. Trabalha. Eu sou assessor dele. Muito bem, agora o senhor é responsável legal por ela. Pois não, doutora, e qual é o diagnóstico? De que é que ela, o que é que ela tem? Bom, ela é uma criança tão especial que eu fico emocionado dele dizer. Ela tem síndrome de Down, ela é cardiopata e tem o HIV como a mãe. Como o senhor vê, é bem especial. Qual é a primeira providência que o senhor então pretende tomar? Eu me sentei, respirei fundo, disse: doutora, eu estou na última semana de julho e agora no próximo mês de agosto eu estarei indo ao estado do Rio de Janeiro para uma atividade à parte durante 30 dias. Não entrei em detalhes, mas era uma programação elaborada por um amigo da cidade de Volta Redonda. Me cabendo naquela ocasião percorrer 15 cidades do estado do Rio, cada uma delas num dia proferindo palestras, algo que já faço há muitos anos. Então eu vou ao Rio fazer uma atividade e estarei centralizado na cidade de Volta Redonda, o Vale do Aço. Então eu vou deixar uma autorização para que a senhora tome todas as medidas cabíveis. Ah, doutor, deixe uma autorização para que eu possa proceder o encaminhamento de Yasmin a uma cirurgia do coração. Ela tem 170 de batimentos por minuto, porque, não sei se o senhor sabe, todo portador da síndrome de Down, 50% deles são cardiopatas. Por isso que morrem cedo. E Yasmin possui uma válvula do coração, não sei se é a tricúspide ou a mitral, muito aberta. É por isso as pulsações muito agitadas. Nós precisamos fechar, mas só quando ela adquirir 10 quilos de peso. Daqui a alguns dias ou meses que ela ganhar peso, ela será cirurgiada. E essa cirurgia em crianças tão novas só pode ser feita em São Paulo. Ela terá que ir para São Paulo de avião. Então, o senhor precisa me autorizar, nesse período de agosto, se surgir essa oportunidade. Uma folha de papel, por favor. Eu então deixei uma autorização com cópia do mandado que me dava a guarda da menina. Deixei uma autorização ampla, assinei, coloquei os dados necessários, telefone, perícia médica. Doutor, eu estarei numa pensão no centro da cidade de Volta Redonda. Ainda não sei o telefone, mas levo o seu para lá ligar e eu quero relatório dessa menina a cada 24 horas.
Todos os dias, nem que seja por 5 minutos, a senhora me dê informações sobre o andamento da saúde dela. Está aqui a autorização ampla, geral e restrita, para que a senhora adote todas as medidas necessárias para salvar essa vida, até que eu regresse, por volta do dia 25 de agosto, a Salvador. Pois não, lhe darei notícias diariamente. Fui para a área do trabalho, ainda passei aquela semana visitando, até que embarquei para o Rio de Janeiro e de lá por 3 horas de carro me dirigi com meu anfitrião para Volta Redonda. Todos os dias a médica enviava dados da menina. Até que um dia ela disse: veio a Salvador uma equipe de cardiologistas infantis de São Paulo. Tenho boas notícias. Yasmin não precisa mais ir a São Paulo. Ela vai ser operada aqui mesmo em Salvador, no Hospital Ana Nery, na área de cardiologia infantil. Os médicos vão fazer a cirurgia e ela ganhou peso. Portanto, já está em condições de ser operada. Fui acompanhando. E no final de agosto, retornei a Salvador. Ali para o dia 23, 24, me dirigi imediatamente para o Hospital Ana Nery, no bairro do Iapi. Quando passei a visitar diariamente à tarde, depois do expediente, a menina. E um dia uma enfermeira disse: doutor, é o senhor o guardião da pequena Yasmin? Sou eu. Ela está sendo preparada para a cirurgia, vai ocorrer nos próximos dias, vão abrir o peito dela, fechar a válvula cardíaca, os batimentos vão cair para a torno de 100, e daí vem a recuperação dela. Ela só tem a roupa do Ana Nery, a roupa que nós fornecemos aqui. Seria bom o senhor visitar uma loja de crianças e começar a fazer o acervo das primeiras roupinhas dela. É tarefa do guardião. Eu disse: gostei da sua sugestão. Você pode me indicar alguma loja? Porque eu não tenho filhos. Você vai na Baixa do Sapateiro, tem excelentes lojas infantis. Leve o nome da pequena, o peso, a altura dela, para a roupinha ser compatível. Levei os dados e a primeira loja para bebê eu entrei. A moça, a funcionária, me sorriu e eu disse: o biótipo é uma menina, peso X, altura Y. Eu preciso de roupas. O que é que o senhor acha dessa? Linda? E aquela maravilhosa? E aquela fantástica? Fui pegando. Como a Baixa do Sapateiro tem um trânsito muito forte de veículos, as roupas estavam contaminadas pelas fuligens dos ônibus, dos carros. E eu tomei o cuidado de solicitar uma pessoa muito carinhosa que lavasse todas as roupas com cuidado, não colocando qualquer tipo de perfume ou amaciante, porque ela podia ser alérgica ao cheiro forte. A pessoa lavou, eu comprei um chocalho, comprei uma chupeta, comprei óleo mineral, uma bolsa grande para colocar as coisas. Era tudo que Yasmin tinha na vida. Era aquela bolsa e mais um. Posteriormente eu soube que o Tsila Balbino havia convocado pessoas, parentes, para se responsabilizar pela menina. Chamou uma irmã da mãe, tia, portanto, da menina. A mãe, essa tia apareceu lá, viu e disse: é que minha irmã é louca, é desvairada, faz do corpo e tornou-se uma meretriz, uma vendedora de ilusões. Usou uma expressão mais agressiva. Mas eu moro com um companheiro, já tenho 2 filhos. Se eu trouxer essa sobrinha, meu marido me abandona. Não entra mais ninguém em casa, nem filho biológico, porque já temos 2. Então eu não vou assumir essa sobrinha que a louca de minha irmã pariu. Foi chamada a avó materna. A avó apareceu de bengalas e disse: doutora, eu sou diabética, hipertensa, sofro do coração. Se levar essa neta minha para criar, ela me mata. Eu não vou ter condições de dar conta de uma menina nessa idade com essas doenças. O avô já tinha falecido.
Então é por isso que o juizado teve que ficar uma pessoa estranha recaindo sobre mim esse mundo de natureza pública. Voltando, pois, as roupas foram lavadas, eu levei, entreguei a mala, a valise com todos os pequenos objetos de Yasmin e comecei a me entusiasmar pela arte de ser um pai postiço, um pai legal, nem adotivo e nem biológico. Até que, fazendo a cirurgia, foi marcada e feita. Quando eu voltei a visitá-la, dias depois, o peito dela já estava externo, já estava seccionado, fechado, e ela se recuperando. Os prognósticos eram promissores, mas a médica me advertiu que o grande inimigo era a infecção hospitalar, porque ela tinha o sistema imunológico em desenvolvimento, ainda com os sinais do HIV, oriundo da mãe perturbada. Teve um dia, então, já no final de agosto, início de setembro, que numa tarde visitando Yasmin, eu me senti deveras emocionado, porque ela começava a me reconhecer pela voz. Quando eu falava, Yasmin, cheguei, ela dirigia aquele olhar de olhinhos meio puxados, me fitava, a boca parecia um peixe, o nariz sempre com aquela sonda, os catéteres monitorando seus batimentos cardíacos, e portanto ela já me reconhecia de alguma maneira. Naquele dia, especialmente à tarde, sensibilizado, a enfermeira encostou, eu olhei para a enfermeira e disse: a senhora pode me deixar alguns minutos a sós com a criança? Pois não. A enfermeira saiu, eu mergulhei na prece. E na prece que fiz a Deus, perguntei mentalmente àquela criaturinha: minha filha, quem é você? O que é que você veio fazer ao meu lado? Como é que você cai assim de paraquedas e pousa no meu quintal, sem saber quem eu sou? Porque, Yasmin, se você se recuperar, eu encaminharei você para um abrigo em Salvador. Assinarei todos os documentos disponibilizando você para adoção. E em virtude de você possuir uma teratologia de natureza irreversível, a síndrome de Down, suas chances de ser adotado são muito pequenas. Ninguém quer uma criança, via de regra, com semelhante anomalia. Mas eu não posso criar você que não tenho expectativas nessa existência de formar família. Como é que um solteirão como eu vai tomar conta de você? Quem é você? Uma emoção me pareceu tomar conta da alma quando vi da parede. Um homem emergiu da parede, um espírito desencarnado, usando um paletó todo preto, gravata de borboleta, uma cartola na cabeça, um bigode bem trabalhado, a barba muito bem feita, um rosto arredondado, baixinho. E eu praticamente o confundi com Charlie Chaplin, o paletó parecido muito com Carlitos, o personagem inesquecível que Charlie Chaplin imortalizou no cinema mudo. Aquele homem entrou, ficou do outro lado do beicinho, tirou a cartola, colocou nas mãos, olhou para mim e disse: boa tarde. Bom, é o senhor o guardião dela? Eu digo: sou, senhor. Quem é o senhor? Eu sou o pai de Yasmin. Ela foi minha filha numa existência pregressa e se apaixonou por um homem casado. Por muito tempo lutei para dizer para minha filha que aquele era um amor impossível. Aquele homem não abandonaria a família para ficar com ela, que era uma doidivana. A minha filha insistiu naquele romance proibido e, como homem de caráter, disse que não largaria a família, os filhos, para ficar com ela.
Ela então se matou com um tiro na cabeça. Olha o resultado. Ó, Yasmin, eu avisei tanto você daquele amor impossível, mas você preferiu o tiro, evadindo-se do corpo. Olha o resultado, minha filha. Então ela foi suicida, foi esse senhor, me disse o pai dela. Mas agora que o senhor é o responsável, eu estou tranquilo porque está em boas mãos. Tome muito cuidado, porque ela é o maior tesouro. Se eu tomarei, prometo ao senhor. Boa tarde. Botou a cartola, atravessou a parede e desapareceu. Eu olhei para a pequena que continuava me fitando no delírio da infância e disse: agora eu entendo porque é que você veio para cá. Vamos ver o que é que a gente pode fazer por você. Findou-se agosto, entrou setembro, voltei a trabalhar e a médica me ligou em certo instante e disse: doutor, infelizmente ela pegou infecção hospitalar. Nós estamos com antibióticos muito fortes, tentando debelar a bactéria que está rondando o corpinho de Yasmin já com 5 meses e meio, quase 6. Vamos vibrar para ela reagir. No dia 11 de setembro de 2008, a data evocativa do ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center na ilha de Manhattan, em Nova York, a tragédia que comoveu o mundo, eu me encontrava naquele dia no Solar de Brotas, um imenso edifício em ruínas, já derrubado, onde a história registra que o poeta soteropolitano Antônio Frederico de Castro Alves, o poeta dos escravos, que escreveu Espumas Flutuantes, Navio Negreiro, e desencarnou tão jovem, com 24 anos de idade, ali viver a infância e a juventude naquele solar, que o poder público não conservou e veio abaixo. Mas o prédio estava sendo utilizado na ocasião pela Secretaria Municipal de Educação, que naquela manhã promoveu um evento e, convidando o judiciário, fui eu representar o juiz para uma palestra sobre a importância do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Mantive o telefone celular desligado a manhã inteira e, quando religuei às 11h30, com o evento terminado, havia 12 ligações da médica. Imediatamente dei retorno lá para o Ananelli e a médica que cuidava dele, muito simpática, a doutora espírita: doutor, desde manhã estamos atrás do senhor. Eu vi que o telefone estava desligado, porque estou em atividade de aula, de palestra, não pude ligar. Alguma novidade? Desde de manhã que Yasmin foi a óbito. Estamos aguardando o senhor para as providências de sepultamento do corpo. De imediato me dirigi para o Ananelli. Fui ao necrotério, encontrei aquele corpinho miúdo, já branco, pálido como mármore de Carrara, colocado numa caixinha do tamanho de um sapato, tamanho 40, envolvida em uma mantazinha branca, os olhinhos apagados. Aquele brilho tinha sumido para sempre. Olhei: agora é com o senhor o sepultamento. Se coloque aí no necrotério que eu vou à vara da infância comunicar o óbito. Ao lá chegar na vara, notei que o juiz estava fora e uma juíza substituta, hoje desembargadora, muito minha amiga, estava atuando. Pedi licença, falei que era da assessoria, ela me permitiu de imediato acesso a elas, contei o episódio sucintamente. Gostaria que a senhora me liberasse durante o dia, porque eu vou providenciar agora, junto a uma funerária, um pequeno caixão, e me dirigi a um dos cemitérios de Salvador, dos mais de 25 cemitérios que Salvador possui, um deles para conseguir a vaga para o corpo dela à tarde. Aquela juíza me olhou: o senhor sabe o preço do sepultamento de criança? Eu disse: não, eu vou consultar funerárias.
Então, doutor, o senhor vá, escolha uma funerária de sua predileção, faça as compras e me mande a conta. Doutor, o guardião sou eu. Eu sei, doutor. Eu não estou lhe pedindo, eu estou lhe dando uma ordem. Quem vai pagar os custos do velório sou eu. Pois não, doutor. Saí do gabinete, fui ao funerário, providenciei o caixão, a magistrada pagou todas as despesas, e no fim daquele dia, à tarde, por volta das 5, em companhia de 2 servidores que me acompanharam na viatura, levamos o corpinho dela para a Quinta dos Lázaros, uma cemitério em Salvador, onde na cova 351, letra C, o corpinho dela desceu à sepultura. Os 2 servidores ficaram ao meu lado e disseram: doutor, se eu precisar de alguma coisa, o carro está à sua disposição. Não, mora aqui tão perto, eu vou caminhando. Vocês podem retornar e levem o veículo. Tá certo. Se despediram e eu fiquei olhando ali o pôr do sol, onde dava para se divisar o mar, lá para as bandas da ilha de Itaparica. Meditei naquela estranha experiência que vivera desde o final de julho. Atravessar agosto e chegar agora ao 11 de setembro à tarde, eu fiquei imaginando tudo aquilo, sempre sob as bênçãos de Deus. Voltei para casa. Tive o cuidado de tirar uma cópia da certidão de nascimento da pequena, olhei a data, o nome da mãe, dos avós e guardei entre meus papéis. O tempo dobrou-se 2 anos depois, em que toda data de 11 de setembro eu evoco ela em particular, e essa história que me marcou. 2 anos depois, em 2010, eu meditava em casa, na hora do culto do Evangelho no Lar, que faço sempre às 22 horas, quando a benfeitora querida adentra-se e disse: vá dormir mais cedo hoje, às 11. Vamos tirar o Senhor do corpo para levar para visitar Yasmin no além. Fiquei numa alegria incontida. Por volta de 2h da manhã, oferecendo as condições, ela me arranca do corpo a mãozinha gelada, a benfeitora sempre tem a mãozinha gelada, me levou até uma instância muito florida, um lugar de jardins, onde pude ver por detrás de uma palmeira em que me ocultava algumas crianças desencarnadas brincando ao redor de um pula-pula. Aquele colchão, aquele material que as pessoas ficam pulando em cima, segurados por molas. E os meninos gritavam: Yasmin, Yasmin, Yasmin. E ela pulando. Eu tentei sair do palmeira, do coqueiro onde me ocultava, e quando dela, a benfeitora me segurou e disse: não vá, ela vai lhe reconhecer e não será bom para ela. Eu fiquei ali olhando e ela pulando, ainda com o rostinho assinalado pelas marcas da síndrome de Down. Me chamou a atenção isso, mesmo desencarnada. Ela é adorada pelos meninos. As crianças aqui desse abrigo de crianças recém-desencarnadas a amam profundamente pela delicadeza de caráter dela. Mas não apareça agora, só a vejo à distância. Olhei e ela pulava, as crianças gritavam ali o nome. Saí, voltei para o corpo e guardei a integral informação onírica daquela experiência de desdobramento. Os anos se dobraram sem qualquer contato, até que mais ou menos 8 anos depois, já um pouco antes da pandemia de Covid que assolou a humanidade, orando em casa novamente no momento próprio, às 22 horas, alguém apareceu no corredor do apartamento, colocou a cabecinha, aquela cabeleira estilo Black Power. Tio, eu olhei: Yasmin, é você? Posso ir aí? Pode.
Ela veio até a cadeira, eu estava sentado, suas mãozinhas quentes pousaram em minhas pernas, sentiu calor, e ela me sentiu. Tia Marta disse que eu vou renascer. Que bom, minha filha. Será que a gente vai se encontrar? Eu disse, até as pedras se encontram debaixo dos rios, suas águas profundas, imagine a gente. Em algum momento eu vou topar com você. E pelo olhar nós vamos nos reconhecer. Você está em boas mãos. Como é que eu vou nascer? Eu digo, pergunte a ela. Ela sabe melhor lhe responder como você voltará aqui. A benfeitora apareceu, acolheu pela mãozinha e desapareceram as duas atravessando as paredes. A vantagem de ser desencarnado é formidável. E não tem parede que impeça esse povo de atravessá-las. Foi embora, e esse ano, no mês de janeiro, eu me encontrava em uma atividade, sem pensar absolutamente no caso, quando a benfeitora me apareceu lá na mansão. Lembra-se de Yasmin, como é que eu posso esquecer? Está reencarnada. Acabamos de reencarná-la aqui em Salvador, na periferia. Eu disse, meu Deus, e como é que ela voltou? Com esquizofrenia. Será esquizofrênica o resto da vida. Não vai aparecer agora os sinais. Ela vai ter uma infância normal, uma adolescência mais ou menos tranquila, mas quando chegar entre os 17 e 18 anos de idade, os primeiros sintomas da esquizofrenia, a família provavelmente a enviará ao psiquiatra. O diagnóstico será feito, a medicação prescrita, e ela tomará a medicação pelo resto da vida. Por quê? É porque nós não contávamos com a morte dela súbita, vítima da infecção hospitalar, septicemia. É para ela ficar ter mais tempo na matéria, mas os desígnios de Deus são esses. Deus achou de chamá-la com 5 meses e meio ao além. E agora, os benfeitores, na ausência de livre-arbítrio dela e capacidade de escolha, porque é suicida, os benfeitores decidiram unanimemente que a melhor teratologia para ela é a esquizofrenia grave, que vai ensinar a ela a vida toda a preservar a vida e a casa mental. Portanto, vai ser um exercício permanentemente para manter a sanidade, o equilíbrio, já que ela se desequilibrou no passado na loucura das paixões e dos arrastamentos da libido. A senhora acha que eu vou reconhecê-la? A benfeitora só sorriu. Não me disse nenhuma palavra, e na minha frente foi se desvanecendo como se fosse uma névoa esbatendo contra o clarão da manhã. Nesse momento, talvez ela tenha entre 6 e 7 meses de vida, está indo na fase infantil e vai viver as experiências. E sempre que eu evoco essa passagem, já terei contado inúmeras vezes em lugares diferentes para públicos distintos, eu recordo da bênção de Deus, que através da reencarnação socorre a criatura para que ela se reabilite de sua própria queda. Em nenhum lugar, em nenhum momento podemos encontrar os desígnios de Deus assinalados pela violência, pela arbitrariedade, pelo senso de injustiça. Se, como diz o folder que acabei de pegar da Semana Espírita vindoura, a semeadura é livre, inegável reconhecer que a colheita deve ser compulsória. Porque em uma obra de Emmanuel ele afirma que toda semente produz, mas a escolha é nossa. É verdade que há sementes que não produzem, que são estéreis, mas Emmanuel está considerando a regra, não a exceção. Todas elas produzem, mas compete ao agricultor selecionar aquilo que vai plantar, porque é aquilo que vai colher, como é inevitável. Isso é um senso de justiça. Aceitar, portanto, os desígnios divinos é compreender que na didática e na pedagogia da amorosidade divina
reside sempre a ideia de reabilitar o indivíduo através de variadas ferramentas da evolução, dos seus despautérios, da sua queda, dos seus desatinos, dos seus equívocos cometidos na trajetória evolutiva que vai empenhando para sair dos baixios e dos conflitos para os altiplanos da compreensão divina até a sua integração com Deus, conforme está em O Livro dos Espíritos, que questão 540, afirmava Paulo a integração com o divino. Portanto, ela vai se reabilitar lentamente através da enfermidade, do distúrbio cruel, da esquizofrenia. Ela vai se libertando lentamente, porque o corpo passa a agir como um mata-borrão das imperfeições da alma, levando o espírito a ter mais equilíbrio, mais cuidado e adotando determinadas providências, vai se equilibrando na corrente caudalosa da própria existência. Por isso mesmo, fundamental que a doutrina espírita se alastre pela terra, porque contemplamos na atualidade milhões de espíritos que estão se reencarnando com o espectro autista, outros milhões a desenvolverem a depressão, a síndrome do pânico, as fobias, os portadores de angústias, de aflições, de dores, as mais variadas, as síndromes, os transtornos do humor, da afetividade, os conflitos que o indivíduo não sabe traduzir em palavras e a medicina não tem capacidade nem mesmo de atenuar. A terapêutica mostra algum avanço, as ciências da psique conseguem ofertar algum tipo de equilíbrio aos indivíduos, mas muitas vezes passando apenas de uma medida leve, em que o indivíduo encontra um equilíbrio sem erradicar na sua profundidade, nas suas nascentes, nas suas causas, porque a problemática não é do corpo. O corpo apenas reflete as inarmonias da alma. É a alma que adoeceu no seu transcurso palingenésico, cometendo desatinos, atentando contra as divinas leis, puxou para si os desequilíbrios vibratórios que atentaram, que violentaram, que traumatizaram as sutis camadas do perispírito. E este, se unindo à matéria através do gameta masculino, no momento da fecundação junto ao óvulo, no momento da construção dos folhetos blastodérmicos, da cissiparidade, da nidação, da fixação no endométrio para o desenvolvimento natural até o momento do delivrance, de sair do claustro materno para a vida extra-uterina, o espírito vai carregando as anomalias que lhe são necessárias para recuperar-se, até atingir mais tarde a plenitude. Para construir uma reencarnação se leva um tempo enorme. Benfeitores, amigos espirituais intercedem. Mas para destruir a reencarnação basta 5 minutos de desatino, 2 minutos de loucura, e todo aquele edifício reencarnatório pulveriza-se, e o indivíduo assinala para si mesmo longas décadas ou até séculos de expiações e de remissões, até que volte a reequilibrar-se plenamente. Tudo isso nós resgatamos dos compêndios espíritas, da consolação aurida da mensagem dos imortais, que vão vendo através da codificação espírita, e especialmente no século XX, através das mensagens do Chico, numa psicografia espetacular de mais de 503 livros, onde os depoimentos, os relatos, os testemunhos dos desencarnados davam conta da necessidade de retomar no mundo corpos disformes para os resgates de suas atrocidades cometidas contra outrem ou contra si mesmo,
num passado longínquo ou num passado próximo, estas almas estão em processo de resgate. E a Terra parece agora verificar de que os grandes porões da erraticidade, onde milhões de espíritos foram retidos por ordem de Jesus durante séculos, bárbaros, selvagens, para não perturbarem o desenvolvimento intelecto-moral da Terra, agora Jesus, no processo da grande transição, permite que essa horda de seres bestiais, que tem visões de cavernas, de espadas, de armas e de clavas, porque matavam e se destruíam reciprocamente em guerras ancestrais, eles possam vir à matéria e vêm feito verdadeiros trogloditas. São ansiosos por guerra, por conflito, por carnificinas, por holocaustos, pregam a intolerância. E é necessário que essas duas populações, uma que já avançou moral e intelectualmente, e essa bestial, se defrontem, para que essa mais humanizada faça escolas, para não ter que fazer presídios. Construa maternidades, para não ter que abrir cemitérios. Faça remédios, plante trigo, plante milho, para não ter que abrir covas, porque eles vão matar. É o momento do entrechoque de duas populações na matéria que se digladiam na intolerância religiosa e o outro que aceita qualquer outro tipo de religião, que dialoga. Agora, nesse domingo, hoje, foi agora às 7 horas da manhã, o nosso Divaldo Franco estava na Basílica de Nosso Senhor, lá da Colina Sagrada, Nosso Senhor do Bonfim. Agora às 7 horas da manhã, recebendo um título da Cúria Romana, através do Cardeal Primaz do Brasil, que é o título que se dá ao Cardeal da Bahia, por ter sido nosso primeiro bispado. Ele resolveu homenagear pessoas públicas, não importa a religião, que têm um trabalho destacado na área da misericórdia, do acolhimento aos infelizes. E Divaldo, como embaixador da paz no mundo, foi chamado às 7 horas da manhã. Ele nem reclamou de ter levantado tão cedo. Durante a semana ele só comentou o fato, mas foi agora às 7 da manhã. Então, isso demonstra que a igreja está dialogando. As igrejas evangélicas têm encontrado pastores que falam muito a respeito da doutrina espírita, enquanto outros se postam ainda nos situando as casas como fábricas de loucos, e nós atentando contra o Deuteronômio, porque evocamos os mortos. Porque eu já disse a vários, não, a gente não chama os mortos, são os mortos que vêm atrás da gente. A gente, por educação, atenta. Eu mesmo não procuro nenhum defunto. Agora minha casa só vive cheia deles. Quando ele está cheio, quando eu vou embora está cheio, o que é que eu posso fazer? Eles têm a chave, abrem a porta e entram. Desde que não peguem minhas coisas, não tirem dinheiro de minha carteira, eu não tenho nada contra esse povo, vou lá no espaço do apartamento. Então eu não evoco, eles vêm. Minha mãe me ensinou que se uma pessoa me procura, eu atendo com educação. O que é que eu vou fazer? Vá de reto em Satanás? Isso que eu não vou dizer, porque ele não é Satanás, são os homens e as mulheres que viveram na terra. Então o senhor está equivocado. Mas vocês evocam os mortos. Morto não tem condições de ser evocado, porque quem está morto não pode ser chamado, está morto. Quando às vezes a gente chama, são os vivos fora da matéria. Os vivos que já ocuparam a matéria. Quando a gente chama com misericórdia, aí eles aparecem. Porque eles não têm telefone, não têm WhatsApp, não têm e-mail, e a gente chama pelo telefone do pensamento, que é bem mais rápido e não paga tarifa. Aí eles vêm e atendem a gente. Como você vê, eu tenho resposta para tudo. Não sei se a pessoa aguenta a resposta, porque eu aguento a pergunta. Aí eu respondo aos que me perguntam como é o meu trato de absoluta naturalidade. Porque vamos dar a eles uma concepção fantasmagórica, seres que parecem uma fumacinha, que parecem alienígenas desencarnados, são as pessoas que viveram na Terra.
estiveram conosco, são parentes, são amigos, são desconhecidos, querem fazer o mal. Só fazem o mal se os desígnios de Deus consentirem e eu estiver em curso em dívida. Então, se a tomada for tripolar, a bipolar entra, a tripolar também. Mas se for de outro modelo diferente da ABNT, não pega. Vai arranjar um adaptador, meu filho. Minha tomada não pega o que você quer me fazer, porque eu não me enquadro no aspecto daquilo que você quer me atingir. É uma coisa óbvia, a doutrina espírita que diz isso claramente. Então não podemos ter medo dos espíritos desencarnados. Eles são uma potência da natureza que estão ao nosso redor. Geralmente se fala, quando eu for para o além, e onde é que se fica eles além? Em Anagé, em Barra do Choça, mais ou menos em Jequié. Não, nós estamos aqui em pleno além, que se interpenetra com o aquém. A transmissão para o lado de lá é tão simples. Conversando com um alto trabalhador da Federação Espírita Brasileira, eu recordei que na minha época de vice-presidente da FEB, travei contato com Alberto Nogueira Gama, um trabalhador da Federação, lá de Brasília, que eu já conheci bem idoso. Ele tem textos na revista O Reformador sobre 2 pseudônimos, Lucas Pardal e Passos Lírio. Quem encontrar esses textos é ele, Alberto Nogueira Gama. Ele não assinava com seu verdadeiro nome. Eu conheci já idoso. No ano seguinte que eu voltei, não encontrei mais seu Gama. Eu perguntei então para a pessoa ali, cadê seu Gama? Mas você desencarnou em novembro, estava aqui. Nesse período agora ele está desencarnado. Já viajou. E um mês depois se comunicou com nossa médium aqui da Federação. E aí foi tão contestável a comunicação dele que a gente perguntou, seu Gama, como foi sua desencarnação? Olha, eu almocei na casa de uma filha minha. Terminado o almoço, eu pedi a minha filha que preparasse a cadeira de balanço, eu queria ficar assim na varanda. Ela botou uma cadeira de balanço, eu me sentei naquela cadeira de palhinha e fiquei com o pezinho ali balançando. Eu fui parando, a cadeira parou, você sabe, depois do almoço velho, gosta de tirar um cochilo. Aí eu cochilei. Quando eu abri os olhos, tinha 2 homens na minha frente. 2 ex-presidentes da Federação. Quando eu vi Manuel Quintão, quando eu vi Guion Ribeiro, tradutor das obras de Kardec. Guion? Quintão? Gama, você já atravessou a porta estreita. Dá para você se levantar dessa cadeira? Não. Aí eu me levantei, eles me deram a mão, me levantei, olhei para trás e vi aquele corpo meu dormindo. Mesmo jeito que eu liderei. E a cadeira não leve balanço. Minha filha certamente pensando que eu estava cochilando. Na companhia dos 2 gigantes, eles me levaram. Mais tarde eu caí num sono profundo, dormi várias horas para me recuperar. Certamente minha filha foi a papai, quer uma sobremesa? Papai? Quando me tocou, eu já tinha viajado. Mas foi tão suave que eu nem notei. Meu Deus, eu fiquei com inveja quando eu vi esse relato. Eu pensei, quase que eu morro de inveja. Se eu não morri, eu tenho que contar essa história a vocês aqui, nessa jornada, né? Aí eu esqueci na hora de morrer. Mas que viagem extraordinária. Quanto mérito de Alberto Nogueira Gama, Passos Lírio ou Lucas Pardal. Textos que eu admirava sem saber quem ele era, até que conheci pessoalmente em Brasília, Alberto Nogueira Gama. Por isso, a doutrina espírita mostra que estamos todos sob os desígnios divinos, que promovem os renascimentos. Em uma hora que estamos aqui, mais de 15 mil pessoas estão renascendo na Terra. No mesmo instante, entre 9 a 11 mil pessoas estão desencarnando. Há mais natalidade do que mortalidade. De onde vem tanta gente? Para onde vai tanta gente? Como oferecer acolhimento a quem chega em países tão diferentes? Na Venezuela, sacudida por uma convulsão nesse instante, crianças nascendo na faixa de Gaza,
cujas mães morrem e os médicos salvam a criança, porque a mãe morreu da bomba. As mães da Ucrânia, da Rússia, da Alemanha, de Paris. Mas ao mesmo tempo, como acolher tanta gente que vai partindo de Covid, de erisipela, de câncer, os traumatismos, a bala perdida, os acidentes, suicídio, seja o que for, como acolher tanta gente no além que chega, que desperta, sem muitas vezes saber. Há cerca de 2 anos atrás, a benfeitora me narrava, mais do que narrava, ela mostrou a cena. Ela visitava um acampamento no mundo espiritual só de desencarnados por Covid, um hospital de campanha. E ela foi para prestar um auxílio, e o grupo de espíritos nobres formou uma fila indiana, onde a entidade mais nobre ia à frente, portando uma tocha para iluminar, e aquelas camas brancas alvenientes com todos eles dormindo. Até que a benfeitora passou por uma cama onde uma senhora afrodescendente, pobre, humilde, já havia despertado, e quando a viu passar, a benfeitora parou o passo, pediu licença da equipe que caminhava e se dirigiu até a cama. Aquela mulher sentou-se na cama. Onde é que eu estou? A senhora é enfermeira? A benfeitora? Sim, eu sou enfermeira. A senhora está se sentindo bem? Eu estou assim muitas horas dormindo, né? Eu fui internada no hospital, estava com um princípio de tosse, Covid. Mas agora eu estou me sentindo bem, estou respirando bem. A senhora sabe que eu vou ter alta em breve. A senhora passou por uma cirurgia da morte. Aí eu disse isso, uma cirurgia e precisa de mais repouso. A mulher então tirou assim do vestido um pedaço de papel. Já que eu for ficar no hospital mais tempo, a senhora levaria a esse endereço aos meus netos e filhos notícias de meu internamento? Eles podem estar preocupados com minha ausência. Eu queria dar notícia porque vou ficar mais tempo aqui. A senhora levaria? Eu vi a cena. A benfeitora recolheu aquele pedaço de papel e guardou também no coração. A mulher voltou-se a deitar e a benfeitora induziu ao sono mais profundo para ela repousar mais tempo. Não fiquei sabendo do desdobramento, mas a benfeitora, que se caracteriza por uma alma muito nobre, deve ter levado e procurado aquele ninho doméstico para dar notícia, pelo menos aos parentes desencarnados, de que aquela senhora tinha feito a viagem e ainda não notava. Então estamos todos sob o guante dos desígnios que agem em nós de maneira muito sutil. Estamos aqui hoje, quando o povo me liga, queremos lhe convidar para um congresso no Rio de Janeiro, em outubro de 25. Você vem? Eu disse, se eu tiver um corpo, eu vou. Se eu tiver desencarnado, iremos. Eu e ela. Eu vou com ela. É o que eu posso dizer, eu não garanto nem que amanhã eu estou em Salvador. Garanto hoje, estou aqui. Amanhã, pode ser que a divindade, nosso André Luiz Peixinho, dia 30 de março, voltou para casa, quantos sonhos, quantos projetos, ele estava preparando tantas ideias para esse ano, foi constrangido pela lei ao regresso. Para ele, talvez inesperado, mas dentro da lei, no momento certo, ele já sabia disso desde os 12 anos de idade. Em setembro do ano passado, na Semana Espírita de Feira, ele cantou a pedra. Para quem quiser ver na internet, como ele falava, já estou na idade de partir, já cheguei o período, qualquer momento posso estar partindo. Ele disse para quem quisesse ouvir, numa Semana Espírita, na frente de mais de 1000 pessoas, e realmente esse ano foi. Agora é o momento da reflexão, da adaptação, não há desígnio errado. Salvo se o indivíduo afronta as leis, alguém pode partir antes da hora, mas aí precipita-se, provoca a si mesmo uma partida
abrupta, responde pelo que ocasionou, mas via de regra, o cabelo de nossas cabeças está contado e não cai uma folha da árvore que não seja com a permissão do divino. Nos compete, pois, analisar a vontade divina, como o ínclito codificador do Espiritismo colocou, abrindo a obra basilar com uma interrogação: que é Deus? A inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Na questão número 4, onde se pode encontrar prova da existência de Deus, um axioma, no princípio que aplicamos às nossas ciências: não há efeito que não tenha uma causa. Procure a causa de tudo que não é humano e encontraremos a presença de Deus, desde o batráquio que se arrasta no lodo do pântano até o ninhal de estrelas que produz as galáxias e as constelações. Tudo uma inteligência soberana coordenando do caos para a ordem, para o equilíbrio, e desta de volta para o caos, que revoluciona tudo para reorganizar as coisas numa ordem subjacente. E assim sucessivamente. Por isso mesmo, o estudo da doutrina, as reflexões demoradas, os pensamentos, as atitudes de compreensão, as leituras. Hoje, por volta das 3 horas da manhã, despertei com calor, o quarto todo fechado, abri a janela, vi que realmente a temperatura tinha mudado, não fazia tanto frio, o quarto tinha um freezer. Acordei 3 horas depois, numa sauna. Eu disse: não é possível dormir dessa maneira. Liguei o ar-condicionado, fechei a janela em definitivo e me deitei para não dormir mais. Fiquei ali de uma hora para outra, uns 10, 15 minutos rolando na cama, até que uma vozinha me disse: já que o senhor não consegue dormir, não seria melhor ir na cadeira, sentar-se na mesa para a gente trabalhar? Eu disse: a senhora tem toda a razão. Parece que essas benfeitoras, essas mulheres desencarnadas sofrem de compulsão de trabalho e são portadoras de insônia. Não dormem de jeito nenhum. O espírito morre e nunca mais deita numa cama. E os médios sofrem, porque quando a mulher é guia, o médium só tem 2 opções: ou evolui ou evolui. Ele não tem outra saída. Porque o perfeccionismo, a qualidade do trabalho é nos mínimos detalhes. E aí a gente fica 2, 3 horas por noite em sono e é o suficiente. O resto do dia o organismo não reclama e se acaba acostumando. O outro precisa de 8 horas, 10 para dormir. Com 2 ou 3 estou absolutamente satisfeito. O organismo não reclama, como ele diz: vim preparado para isso, louvado seja Deus. Depois de morto, vou me deitar numa cama e dizer: não me chamem para nada. Agora eu quero tirar o desconto e dormir eternamente que nem Munhá. Nada de Thundercats perto de mim. Eu quero morrer e dormir. Esqueçam-me. Mas os desígnios convidam sempre ao trabalho. Não há inércia em nenhuma parte. O que aconteceria no universo se Deus tirasse férias de um dia? O caos, todo o modo contínuo do universo pararia. A vida não para porque Deus está elucubrando, fazendo a semente brotar a flor, o girino virar o sapo e no infinito constituir a poeira estelar em astros a volutearem no infinito. Permanentemente, o caminho de Deus é o caminho do trabalho. Por isso, uma lei indefectível vigente em todos os mundos, a lei do trabalho, a atividade útil, que planeja sempre o bem, o crescimento, o espargimento da luz, seja o que for, mas nunca a inação, a inatividade, o torpor, a inércia total, como se o indivíduo não tivesse que fazer esforço nenhum para produzir o próprio processo evolutivo. A doutrina nos evoca porque ela tenta e consegue evocar as marcas do cristianismo, as digitais, conforme há um livro de Hermínio Correia de Miranda: Cristianismo,
a mensagem esquecida. A necessidade de resgatar a mensagem daquele homem que disse: meu pai trabalha até hoje e eu também. Não se vê na vida de Jesus um momento de inação. Sim, mas quando ele se refugiava, ele estava em oração. Ele se refugiava para se abastecer novamente de Deus e voltar ao convívio da massa esfaimada, da massa aflita. Drenavam ele. Ele tinha momentos de refúgio para cultivar o silêncio divino, que é mais eloquente do que o maior barulho que a gente escuta na terra. A eloquência do silêncio. E é no silêncio que vamos ouvir a sinfonia divina, compreender os desígnios, a justeza das leis, o equilíbrio dos decretos supremos a governar em todas as vidas. Se a loba hoje lambe a cria, secando-lhe os líquidos do recente nascimento, amanhã será a mãe que beija o filho na maternidade. O gesto é símile, mas é um pouco mais aperfeiçoado na mãe que beija o filho que acaba de sair do ventre. Aquela promessa feita do amor, que vai crescer, vai ser educada, vai ser orientada para a prática do bem. Tudo isso nos evoca a grandeza da natureza, a beleza do infinito, a justeza das leis divinas, equilibrando todo o concerto universal. Em nenhum lugar o desequilíbrio, só quando a mão da criatura humana interfere para pior, ela acaba ocasionando um embaraço no crescimento da vida, na distribuição do equilíbrio universal. Por isso mesmo, o convite dessa jornada que vai se ultimando, para que reflexionemos nesse ano em que o Evangelho completa 160 anos. No ano seguinte, 2025, quando o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, alcança 160 anos. A necessidade de compreendermos esses lugares além do túmulo, que nós admitimos até alguns anos atrás como locais estanques. Hoje estamos começando a observar que céu e inferno são estados de consciência. Aliás, recordo-me que João Paulo II, 10 anos depois de ser eleito Papa, dos 26 que ficou no pontificado, o mais longo da história da Igreja, dos 265 Papas que a Igreja teve, João Paulo II teve a audácia de dizer na Praça de São Pedro, depois de demoradas reflexões pessoais, cheguei à conclusão de que céu e inferno não são estados geográficos delimitados depois da morte, são estados de consciência. Fecha aspas. João Paulo II. Não guarda a menor dúvida que, ainda em vida, João Paulo II andou lendo Kardec escondido no Vaticano, porque chegou às mesmas conclusões, e Paulinho acabou refletindo Cacá. João Paulo, Cacá, Kardec. Ele acabou refletindo o outro. E as mesmas conclusões. Agora os dois estão lá no além, já podem se encontrar e dialogar. Concluído realmente que são estados íntimos, e que a lei penetre também esses lugares de furna e escuridão, ou esses lugares de meridiana luz, para nos apontar a plenitude que devemos atingir, já que estamos todos condenados por Deus à felicidade e também à perfeição relativa que nos é possível alcançar, nunca absoluta. A perfeição absoluta é a panagem de Deus. A nossa perfeição é relativa, porque a perfeição não é um fim, a perfeição é uma tendência. Tendemos para a perfeição sem nunca atingi-la na integralidade. Portanto, façamos a viagem, evocando estes dias, desde sexta que aqui estivemos, em que o convite das exposições, das reflexões, é para que aprofundemos esses conteúdos. E onde encontremos uma pessoa deblaterando, uma pessoa em xingamento, em revolta, talvez sejamos chamados a orientar a pessoa de que
tudo passa. Tudo é passageiro na terra, menos o cobrador e o motorista. Mas tudo mais é passageiro. Que o solo causticado de agora, carcomido, árido, sáfaro, recebe a bênção da garoa, da chuva, e amanhã se converte no trigal, na floresta, no bosque luxuriante. O que a terra precisa é só de um pouco de água. Quando surgem as condições, ela faz as sementes florirem. Por isso, é possível escutar o apelo, melancólico e triste, talvez depressivo, mas ao mesmo tempo aureolado de ternura, oriundo de Alta de Souza, a poetisa triste de Macaíba, periferia de Natal, quando num rasgo de genialidade que lhe era habitual, a cotovia condoreira triste, ela vai dizer pela pena inesquecível do Chico: rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece, viajor descansa em prece ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Muito obrigado.